Por que que algumas pessoas têm vidas incríveis, enquanto outras pessoas têm vidas miseráveis? E não é miserável com relação a dinheiro, não tem nada a ver com dinheiro. Existem pessoas ricas muito pobres, e existem pessoas pobres muito ricas. Isso não tem nada a ver com dinheiro. Sucesso não é algo que acontece com você assim, né? E tive sucesso. Não é assim que funciona. Sucesso, você decide ter sucesso. Você decide todo dia quando você acorda mais cedo para estudar. Você decide todo dia quando você nega aquele futebolzinho no fim de semana, porque você sabe que você tem uma reunião no dia seguinte, por exemplo. Você decide a cada minuto. Você decide quando você monitora as suas emoções e você percebe que você está com medo, mas você vai com medo mesmo. É assim que você decide. Você decide ter sucesso a cada minuto da sua vida. Mas como fazer isso? A grande pergunta é essa, né? Como? Porque é muito fácil você saber que eu decidi ter sucesso, eu quero ter sucesso. Será que você quer mesmo? Será que você quer mesmo? Nós vivemos na era dos desejos. Desejo de ter bons amigos, desejo de ser um excelente profissional, desejo de ser um pai, uma mãe que educa mentes brilhantes, desejo de encantar as pessoas, de nos encantar. Desejos. O inferno emocional está cheio de pessoas que amam os desejos. Sonhos são projetos de vida. Sonhos, quando são verdadeiros, nos controlam, mesmo quando o mundo desaba sobre nós, mesmo quando ninguém nos apoia, nos incentiva. E sonhos têm de estar mesclado com outra ferramenta: disciplina, garra. Sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas, que nunca materializam os seus projetos. E disciplina, garra, sem sonhos, produz pessoas autômatas, que só obedecem a ordens, que vivem numa mesmice sem fim, encarcerado por uma rotina massacrante. Irmão, ser imparável não significa não ter nenhum problema no meio do percurso. Significa aprender a desviá-los. E mesmo quando a gente tropeçar neles, significa aprender a levantar e continuar caminhando. Às vezes a gente acha que ser imparável significa correr sem que nada afete a nossa trajetória. Mas isso não é necessariamente ser imparável. Só significa que você está indo sem que nada te atinja. Quanto mais valioso as coisas são, mais pessoas tentam atingi-las ou pará-las. Se tem alguém que está caminhando sem que nada tente parar em nenhum momento, você precisa reavaliar o que você está fazendo. Provavelmente você não está gerando nada de valor e você não está incomodando ninguém, nem o inferno. O inferno só vai tentar parar quem está caminhando em direção ao seu destino profético. Quando a gente está no lugar certo, na hora certa, fazendo as coisas certas, é nesse lugar que a gente abaixa a guarda e muitas vezes a gente é surpreendido. Davi era um homem segundo o coração de Deus. O reinado dele, como a Bíblia diz, nunca houve e nunca haverá sobre Israel. A bandeira de Israel até hoje carrega o símbolo do reinado de Davi. Mas a Bíblia diz que um dia, quando ele relaxa e todas as coisas estavam indo bem, no tempo da guerra, em que os reis iam para o campo de batalha, Davi decidiu ficar. E quando ele fica no palácio, no meio da guerra, quando tudo ia bem, é que uma brecha se abre e ele começa a dar uma porta de acesso para algo que mudaria para sempre a sua história. Eu nunca prosperei tanto, nunca cresci tanto, nunca avancei tanto, eu nunca me senti tão feliz, eu nunca estive tão bem em casa. Então, se você está nesse momento, a minha palavra para você é: esteja vigilante. O inferno não está feliz com a tua prosperidade e ele vai tentar para você. Mas também não fique completamente receoso ou amedrontado, irmão. O fato
de nós não termos medo das tempestades não significa que a gente não precisa ficar atento a elas. Agora, o fato da gente estar atento a tempestades também não significa que a gente precisa ter medo delas. Fica atento, o inferno vai se levantar para parar você, mas ele também vai ser destruído por aquilo que você carrega. Você lida muito bem com os fracassos, você lida muito bem com as derrotas, com os desafios, mas você não chega lá. Você não chega lá, você patina na vida. Eu sei que todo mundo aqui conhece alguém que patina na vida, mas ele lida muito bem com aquilo. A sua mente, ela absorve o mundo pelos seus sentidos. Você tem 5 sentidos, a sua mente absorve o mundo, e por isso você acaba se confundindo com ela. Quer dizer, você vê o mundo e você fala, isso é o mundo. Você se vê e fala, isso sou eu. Mas você não é aquilo que você vê no espelho. Você não é aquilo que você vê em torno de você, na sua casa. Você não é o sapato que você tem, nem o carro que você tem. Você é muito maior do que isso. Algumas pessoas olham em volta para a casa delas, por exemplo, e vê, por exemplo, uma rachadura na parede, a parede está suja, a casa é pequena, não é aquele lugar que você gostaria de morar, e você acha que você é aquilo. Mas você não é aquilo. Você é muito maior do que isso. Alguns homens olham para o sapato e falam, nossa, o sapato está gasto já, eu não tenho dinheiro para comprar um novo. Ele acha que ele é aquilo. Ele acha que ele é aquele sapato gasto, ou aquele terno que ele tem que usar dos 2 lados, né? Então você olha para aquilo e você acha que você é aquele terno, você é aquele carro que não pega direito. Você é muito maior do que isso. Sempre que você fraqueja, a mediocridade se aposta de você. E quando ela se apodera de você, quando ela começa a tomar conta de você, você está negando a promessa que você fez para você mesmo, que foi de ter sucesso, de chegar onde você quer. Então, para você, a vida pode ser, por exemplo, um mar de oportunidades. Ou para você, a vida pode ser um jogo. Também tem essa filosofia. A sua filosofia de vida, aquilo que você acha sobre o que é a vida, define o teu padrão de decisões. Nascer com dificuldade, seja ela qual for, não é destino, é circunstância. E é possível encontrar caminhos para sair, desde que você tenha um plano. Não adianta nada você ter vontade, não adianta nada você ter um plano, se você não fizer com que isso aconteça. Se você não ousar sair da sua zona de conforto para que você possa chegar até onde você quer. Propósito é a razão pela qual cada um de nós faz aquilo que faz. Se eu perguntar para você agora por que é que você faz aquilo que você faz? Por que é que você sai da cama todos os dias de manhã? O triste dessa pergunta é que a maioria das pessoas responde dizendo que sai da cama todos os dias de manhã, única e exclusivamente para trabalhar, trocando tempo por dinheiro. Essa é uma das coisas mais tristes que o ser humano pode fazer com a própria vida. Porque propósito é o que move a humanidade, propósito é o que move as pessoas, propósito é aquilo que coloca brilho nos olhos das pessoas. Eu hoje tenho clareza muito grande a respeito de que aquilo que eu nasci para fazer é espalhar mensagens que de alguma maneira ajudem as pessoas. Mas para que isso aconteça, a gente precisa fazer o que eu chamo de desligar o piloto automático. E a única forma de nós entrarmos em contato com aquilo que de mais relevante nós temos em termos de missão na vida é nos oportunizando nesses momentos de parada para pensar a respeito daquilo que queremos e daquilo que temos de prioridades. Aquilo que nos faz humanos em última instância é aquilo que eu chamo de escolhas conscientes. O problema de viver em permanente estado de piloto automático é que nós não fazemos escolhas conscientes. E eu vou vivendo um dia depois do outro sem parar para pensar e para questionar qual é o meu papel. Por que é que eu estou aqui? É por isso que a gente precisa se permitir parar para pensar, parar para olhar para a própria vida e parar para pensar nas escolhas que nós estamos fazendo. Porque quando nós olhamos para as escolhas que fazemos atrás de propósito,
nas nossas vidas, a gente caminha a passos largos na direção de fazer o que eu chamo de construir um legado. A gente acha que legado tem a ver com grandeza. Não, não tem a ver com grandeza daquilo que se faz lá fora, com a construção de um teatro, de uma ponte, ou seja lá o que for. Legado é a possibilidade que nós temos todos os dias de fazer a diferença na vida de alguém. Legado é a diferença que nós fazemos a cada instante na vida das pessoas que estão à nossa volta. Agora tem uma palavra para você também que talvez enfrentou o pior ano da tua vida. Talvez enfrentou um ano de perdas, um ano de desafios, um ano de retaliação. Talvez você está cansado emocionalmente. A palavra de Deus nos garante que aqueles que semeiam com lágrimas trarão seus feixes com novos cânticos e com alegria. A palavra está dizendo que, embora algumas coisas tentem roubar a nossa alegria no dia anterior, se a gente continuar semeando, certamente a colheita vem no dia seguinte. O nosso choro pode até durar uma noite, mas certamente a alegria vem pela manhã. Coragem não é ausência de medo, irmão. A coragem é um revestimento para vencer o medo. Tenha coragem para deixar de ter uma fé teórica que fala para todo mundo: vai ficar tudo bem, Deus sabe de todas as coisas. E comece a ter coragem para entender que esse vai ficar tudo bem, Deus sabe de todas as coisas, é uma boa resposta para outros, mas tem que ser uma boa resposta para você também. Coragem para entender que não em Deus também é resposta. Coragem para entender que ninguém vai facilitar para você, e isso é bom. No final das contas, um mar calmo nunca fez um bom marinheiro, irmão. Coragem para você aceitar quem você é e parar de tentar se comparar e tentar ser quem você não é. Coragem de ser você mesmo, coragem de assumir sua identidade. Coragem, irmão. Coragem, tenha bom ânimo. O que eu quero que vocês entendam agora, o que está passando aí dentro da mente de vocês, é que talvez você esteja com a filosofia de vida inadequada para onde você quer chegar. Se você já patinou demais na vida, talvez você tenha uma maestria emocional legal, você lida bem com isso, mas a tua maestria estratégica está péssima. Se você sobe que nem um foguete, bate lá no teto e volta, sobe que nem um foguete, bate lá no teto e volta, sua estratégia é boa, mas a sua maestria de lidar com o sucesso, de lidar com as emoções, de lidar com equipes, é péssima. Quando você ajusta essas duas, você sobe e sobe para nunca mais voltar. Então, eu quero que você reflita agora quais são os seus medos. Eu quero que você pense nisso, porque são esses medos que estão segurando você. São esses medos que estão fazendo com que você não avance. O medo de não ser bom o suficiente. O medo das pessoas não amarem você. O medo de você decepcionar sua família, os seus filhos, os seus pais, seu marido, sua esposa. O medo de dar errado. O medo de que, será que esse é o caminho certo? Esses medos estão aí dentro de cada um de vocês. O que você tem que fazer é extirpar esse medo a fórceps daí de dentro. Você tem que tirar ele daí de dentro. Porque enquanto você viver no medo, você não avança. Você não caminha para frente. E isso impede a tua promessa de ter sucesso. Nós falamos que o que move a mudança é vontade, estratégia e atitude. Mas principalmente aquilo que move a mudança é ter um porquê maior que eu. Quando eu olho apenas para mim, eu limito a minha possibilidade de mudar o que quer que seja. Porque a mudança de verdade acontece quando nós olhamos para o outro. E se eu perguntar para vocês imaginarem uma história que tenha vocês como personagens principais e perguntar se é possível mudar o que quer que seja, eu tenho certeza que vocês vão perceber que é. Porque a mudança só depende de encontrar um porquê que seja maior do que nós. A palavra de Deus tem vários momentos que ela traz para a gente esse encorajamento. Tem de bom ânimo. Todo mundo, irmão, tem momentos difíceis. Mas quando esse momento difícil bater a porta, tem de bom ânimo. Todas as vezes que vier luto sobre a tua casa, existe renovo de Deus sobre ela.
todas as vezes que vier dúvida sobre a tua casa, existem palavras de fé sobre ela. Todas as vezes que vier algum tipo de escassez sobre a tua casa, existe da parte de Deus provisão sobre ela, porque a graça de Deus é justamente se sobrepor a toda a realidade que o inferno tem sobre nós. No lugar de enfermidade, escura; no lugar de falta, superabundância; no lugar de medo, coragem. Eu sou quem o meu Pai diz que eu sou. Eu posso o que o meu Pai diz que eu posso, e eu vou viver o que meu Pai declarou que eu viveria. Você tem de unir essas duas ferramentas, sonhos e disciplina. Porque se você divorcia-se delas, por mais que você seja culto, inteligente e capaz, você não consegue materializar os seus projetos. Eles se tornam como nuvens, névoas, que se dissipam ao calor do tempo. Eu entendi lá atrás que ou a dor me constrói ou ela me destrói. É um jogo que vocês têm de estar claro. Não se curve à dor em hipótese alguma. Você tem que se curvar humildemente diante da vida e agradecer milhares de pessoas que estão ao seu redor, o ar que você respira, o coração que pulsa. Mas não se curve à dor nunca, porque ela é implacável.